Em 2007, o Nacional Atlético Clube da cidade de Patos conquistou pela primeira e única vez, pelo menos até aqui, o título do Campeonato Paraibano de Futebol. E se você quiser conhecer tudo sobre esta grande conquista do Canarinho do Sertão, é de extrema importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos patinhos, porque Nacional tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Distante 306 quilômetros da capital do estado, João Pessoa, e localizada no Vale do Rio Espinharas, se encontra a cidade de Patos, conhecida como capital do sertão da Paraíba. Foi lá que em 23 de dezembro de 1961 foi fundado o Nacional Atlético Clube, time que manda suas partidas no Estádio Municipal José Cavalcante, com capacidade para 11 mil torcedores. Além do Paraibano de 2007, o clube também ostenta os títulos da Copa Paraíba em 2008 e da Segunda Divisão Estadual em 2017. O Nacional de Patos chegou a jogar a Série B do Brasileirão em 1989 e a Série C em 2005 e em 2007, quando ficou perto do acesso, ao ficar em 8º lugar. O Campeonato Paraibano de 2007 foi disputado por 10 equipes no sistema de todos contra todos, sendo os jogos de ida válidos pelo primeiro turno e os de volta pelo segundo. Cada turno seria dotado de semifinal e final, e os campeões de cada turno fariam a final do campeonato estadual. O Nacional de Patos era treinado pelo técnico Jorge Luiz, vindo do Souza, da Paraíba, e que atualmente comanda o Barbalha do Ceará. E tinha atletas como o goleiro Danilo, vindo do Botafogo da Paraíba e que encerrou em 2017 no Alto Esporte de João Pessoa. Os defensores Dinho, vindo do 13 de Campina Grande e que encerrou em 2009 no Esporte Clube de Patos. Henrique, vindo do Atlético de Cajazeiras e que encerrou em 2018 no próprio Nacional. Wesley, vindo do Esporte de Patos, mesmo clube no qual encerrou em 2009. E Arlindo, vindo do 13 e que encerrou em 2001 no Alagoano Santa Rita de Boca da Mata. Os meias Raminho, vindo do 13 e que encerrou em 2008 no Botafogo Paraibano. Buíque, vindo da categoria de base e que encerrou em 2015 no Pesqueira de Pernambuco. Rogério Costa, vindo do 13 e que encerrou naquele mesmo ano no próprio Nacional. E Lamar, vindo do Piauiense 4 de julho da cidade de Piripiri e que encerrou em 2014 no Barbalha do Ceará. E os atacantes Edmundo, vindo do Sampaio Corrêa do Maranhão e que encerrou em 2012 no paraibano Cruzeiro de Itaporanga. E Ribinha, vindo do Botafogo da Paraíba e que encerrou em 2017 no Iguatu do Ceará. A estreia do Nacional aconteceu no dia 21 de janeiro de 2007, em casa, no estádio José Cavalcante, em Patos, diante da Perilima, de Campina Grande, e o time patoense venceu pelo placar de 3-1. Gols de Elinho, vindo do Campinense, e que encerrou em 2001 no Serrano de Campina Grande, aos 10 e aos 20 minutos, e um de Edmundo, aos 30, todos ainda no primeiro tempo para o Nacional, e de Edmar aos 15 do segundo para a Perilima. Em seguida, jogo no dia 24, na cidade de Guarabira, no estádio Silvio Porto, contra o Guarabira. E mesmo fora de casa, o Nacional venceu a Desportiva Guarabira pelo placar de 3-0. Gols de Edmundo aos 30 do primeiro tempo e aos 5 do segundo, e um de Elinho aos 16 da etapa final. Dia 28, jogo em João Pessoa, no estádio Almeidão, contra o Botafogo Paraibano, que venceu pelo placar de 3-1. Gols de Alan aos 4 do primeiro tempo e aos 11 do segundo, e um de Delane aos 37, ainda na primeira etapa, a favor do Botafogo da Paraíba, e um de Elinho aos 9 da etapa final, a favor do Nacional de Patos. Pela quarta rodada, jogo no dia 31, no estádio José Cavalcante, em Patos, diante do Campinense, e as duas equipes empataram em 0-0. Na sequência, jogo no dia 4 de fevereiro, o clássico da cidade contra o Esporte Clube de Patos. E o time alviverde goleou o rival pelo placar de 5-1. Gols de Edmundo aos 10 e aos 45 do primeiro tempo e aos 10 do segundo. Um de Lamar aos 5 e um de Ribinha aos 30. Ambos na etapa final a favor do Nacional. E um de Rosivaldo aos 32 do primeiro tempo a favor do Esporte de Patos. O próximo adversário seria o 13 de Campina Grande, em Patos, no dia 7, e o Canarinho do Sertão venceu pelo placar de 4-1. Gols de Raminho aos 5, Edmundo aos 10 e aos 14, todos ainda na primeira etapa, e um de Ribinha aos 48 minutos do segundo tempo, a favor do Nacional, e um de Emerson aos 37 minutos, ainda no primeiro tempo, a favor do 13. Em seguida, jogo no dia 11, na cidade de Cajazeiras,
no estádio Perpetão contra o Atlético de Cajazeiras. E mesmo atuando como visitante, o Nacional venceu pelo placar de 1-0. Gol de Dinho aos 14 minutos da etapa final. Dia 15 e jogo em João Pessoa no estádio Evandro Leles, o Mangabeirão contra o Alto Esporte, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Thiago aos 37 e aos 44 a favor do Alto Esporte, e de Edmundo aos 6 e João Paulo, vindo da base e que encerrou em 2009 no próprio Nacional, aos 39, a favor do Nacional de Patos, todos os gols anotados na etapa final. Pela última rodada, jogo no José Cavalcante em Patos contra o Souza, e as duas equipes não saíram do empate sem gols. O Nacional estava classificado para as semifinais do primeiro turno ao encerrar a primeira fase em terceiro, com 18 pontos, atrás apenas do Campinense, primeiro colocado com 20, e do Sport de Patos, segundo com 18, e à frente do também classificado Souza, quarto colocado com 17 pontos. Ficaram de fora o Botafogo Paraibano, quinto com 17, o 13 de Campina Grande, sexto com 13, o Atlético de Cajazeiras, sétimo com 10, o Alto Esporte, oitavo com 8, o Guarabira, nono com 7, e a Perilima, em décimo com 0. Pelas semifinais do turno, o Nacional teria pela frente o clássico diante do Sport de Patos, e o primeiro jogo se deu no dia 28, no José Cavalcante, e o Alviverde venceu pelo placar de 3-1, gols de Ribinha aos 16, Carlinhos Paraíba, vindo do Guarabira da Paraíba, que encerrou em 2019 na Napolina de Goiás, aos 43, ambos no primeiro tempo, e Edmundo aos 13 da etapa final, a favor do Nacional, e um gol contra do atleta nacionalino Wesley aos 30 da etapa final, a favor do Esporte Clube de Patos. A volta foi disputada no dia 4 de março, mais uma vez no José Cavalcante, e Esporte de Patos e Nacional de Patos empataram em 1-1. Gols de Serjão aos 15 para o time alvirrubro e um de Nunes, vindo do Campinense, e que encerrou em 2008 no próprio Nacional, aos 10 para o time alviverde, ambos na etapa final. Resultado que garantiu o Nacional nas finais do turno contra o Souza, que na outra semifinal eliminou o Campinense com vitória por 2-0 em Souza e derrota por 2-1 em Campina Grande. O primeiro jogo das finais do primeiro turno aconteceu no dia 11 de março, na cidade de Souza, no estádio Marizão, contra o Souza, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Paulinho Guerreiro aos 6 e Fredson aos 24, ambos na etapa final, a favor do Souza, e um de Edmundo aos 11, ainda na primeira etapa, a favor do time de Patos. A volta aconteceu no dia 18, no José Cavalcante em Patos, e o Nacional venceu o Souza pelo placar de 1-0. Gol de Júnior Xuxa, vindo do alagoano CSE de Palmeira dos Índios, e que encerrou também alagoano Murici em 2017, aos 30 minutos do segundo tempo, resultado que garantiu o título do primeiro turno ao Nacional, devido à melhor campanha na primeira fase, e com isto, o time já estava garantido na final do estadual. A estreia no segundo turno aconteceu no dia 24 de março, no estádio Amigão, em Campina Grande, contra a Perilima. E mesmo fora de casa, o Nacional venceu a Perilima pelo placar de 2-0. Gols de Buíque e Edmundo. Em seguida, jogo no dia 28, no José Cavalcante, em Patos, contra a Desportiva Guarabira. E o Nacional venceu pelo placar de 2-1. Gols de Wesley aos 31 e Edmundo aos 38, ambos ainda no primeiro tempo, a favor do time da cidade de Patos, e de Tibério aos 23 da etapa final, a favor do time da cidade de Guarabira. Dia 1º de abril e jogo em casa contra o Botafogo Paraibano, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Edmundo aos 18 do primeiro tempo e aos 24 do segundo, e um de Carlinhos Paraíba aos 15 da etapa final, a favor do Nacional, enquanto que a favor do Botafogo marcaram Delane aos 34 do primeiro tempo e da Silva aos 19 e aos 28 da etapa final. Pela quarta rodada, jogo no estádio Amigão, em Campina Grande, no dia 5, contra o Campinense, que venceu pelo placar de 3-1, porém, sem informações sobre os autores dos gols. Na sequência, o clássico contra o Sport de Patos, no José Cavalcante, no dia 8, e o Nacional venceu pelo placar de 3-1. Gols de Ricardo para o Sport de Patos e 3 de Edmundo a favor do Nacional. O próximo desafio seria no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, contra o 13, no dia 11, e as duas equipes empataram em 0-0. Em seguida, jogo no dia 15, em Patos, contra o Atlético de Cajazeiras, e o Canarinho do Sertão venceu pelo placar de 1-0, gol de Arlindo aos 20 minutos, ainda na primeira etapa. Dia 18, e jogo em Patos, contra o Alto Esporte de João Pessoa, e o Nacional venceu pelo placar de 2-1. Gols de Lamar e Henrique a favor do time nacionalino, e de Thiago a favor do time automobilista. Pela última rodada, jogo na cidade de Souza, no dia 22, no estádio Marizão contra o Souza, que venceu pelo placar de 1-0, gol de Paulinho Guerreiro aos 25 minutos do primeiro tempo.
O Nacional se classificou para as semifinais do segundo turno ao encerrá-lo em terceiro lugar, atrás apenas do Souza, primeiro colocado com 18 pontos, e do Atlético de Cajazeiras, segundo com 17, e à frente apenas do 13, quarto colocado com 16. Ficaram pelo caminho o Campinense quinto com 14, o Guarabira sexto com 14, o Botafogo de João Pessoa sétimo com 14, o Alto Esporte oitavo com 8, o Sport de Patos nono com 6 e a Perilima décima com apenas 1 ponto. O primeiro jogo das semifinais aconteceu no dia 25 de abril, no José Cavalcante, em Patos, contra o Atlético de Cajazeiras, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Edmundo para o Nacional e de Geilson e Lanzinho para o Atlético. A partida de volta se deu no dia 29, no estádio Perpetão, em Cajazeiras, e o Atlético venceu pelo placar de 1-0. Gol de Kel aos 43 minutos do primeiro tempo, resultado que pôs o time de Cajazeiras nas finais do turno contra o 13, que na outra semifinal eliminou o Souza, com vitória por 2-0 em Campina Grande e empate em 2-2 em Souza. O título do turno ficou com o Atlético Cajazeirense, que nas finais obteve uma derrota para o 13 por 2-1 em Campina Grande, uma vitória pelo mesmo placar atuando em Cajazeiras e faturando o título em função da melhor campanha na primeira fase. O primeiro jogo das finais do Campeonato Paraibano 2007 se deu no dia 9 de maio, no estádio Perpetão, em Cajazeiras, e o Atlético de Cajazeiras venceu pelo placar de 2-1. Gols de Júnior Mineiro aos 5 e aos 46 minutos, a favor do Atlético, e um de Edmundo aos 3, a favor do Nacional de Patos, todos ainda no primeiro tempo de jogo. A volta foi disputada no dia 13 de maio, no estádio José Cavalcante, em Patos, e o time alviverde venceu o Atlético de Cajazeiras pelo placar de 3-0. Gols de Wesley aos 46 do primeiro tempo, Ribinha aos 6 e Lamar aos 31, ambos na etapa final, resultado que confirmou ao Nacional de Patos o seu primeiro título de campeão paraibano. O Nacional foi campeão com Danilo no gol, Dinho, Henrique, Wesley e Arlindo na defesa, Raminho, Buick, Rogério Costa e Lamar no meio-campo, Edmundo e Ribinha no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!